Eles nem perguntaram. Só decidiram. E, como sempre, eu tinha que sorrir. Concordar e lidar com a bagunça depois. Meu nome é Tessa Monroe. Tenho 31 anos. E moro em Portland, Oregon, faz 6 anos. Trabalho como analista financeira. Numa empresa de logística média. Nada demais, mas é estável. Apartamento tranquilo, trabalho tranquilo. Vida tranquila. Sem drama, sem barulho. Tudo que eu tenho, eu conquistei. Meu diploma, meu AP, meu nome limpo. Minha estante da IKEA que montei sozinha. Mesmo com as mãos cheias de bolhas. Tudo meu. Sem ajuda, sem resgate. Mas pergunta para minha família. E eles vão dizer que eu sou distante. Não é por maldade. Só parei de viver apagando os incêndios dos outros. Tenho um irmão mais novo, o Landon. Ele é 3 anos mais novo. Mas sempre foi tratado como se fosse de vidro. O Landon não erra só. Ele cria verdadeiras histórias de não faça isso. Ele é carismático, sim. Mas sempre que se mete em confusão, alguém mais acaba levando a culpa. Foi despejado? Ah, o dono era vingativo. Perdeu o emprego? Ah, a empresa não valorizava ele. As contas estão atrasadas? Ele tá fazendo o melhor que pode. E meus pais, Rob e Denise? Nunca questionam nada. Só mudam os móveis e me pedem para pagar a hipoteca. Você é responsável, Tessa. Você tem sorte de poder ajudar. Essa palavra, ajudar, tá grudada em mim há mais de 10 anos. Ajuda com a faculdade dele. Ajuda com as dívidas. Ajuda a consertar o que ele fez. E quando eu finalmente disse não, eu virei o problema. Aprendi cedo que o amor na minha família não era de graça. Era uma troca. E quando parei de pagar o preço, me afastei deles. Então, quando cheguei no jantar de domingo, na casa dos meus pais em Beaverton, eu senti na hora. O clima tenso, o teatrinho armado. Mamãe abriu a porta com aquela alegria forçada. Você tá com uma cara cansada, querida. Trabalhando demais, né? Papai só resmungou um oi. Sem tirar o olho da TV. Landon já estava no segundo drink. Grudado no celular como um adolescente de castigo. Eu conheço esse filme. Quando a mãe tá doce demais e o pai quieto. Significa que eles já decidiram alguma coisa. E, claro, sem me incluir, porque sabiam que eu ia dizer não. E eu tava certa. Mal a gente tinha começado os petiscos. Quando veio a bomba. Mamãe largou o garfo. Juntou as mãos como se fosse rezar. E me deu aquele sorrisinho doce. Que ela sempre usa quando quer algo pesado com culpa. Tessa, ela começou. Com aquela voz suave demais para ser natural. A gente andou conversando. O Landon tá passando por uma fase difícil, e, bem, ele vai morar na sua casa por um tempo. Assim mesmo. Sem perguntar nada, sem conversar antes. Ela falou como se estivesse me oferecendo um pedaço de bolo. Como se, claro, eu fosse dizer sim. Como se a ideia do meu irmão, instável, folgado, morando no meu espaço fosse algo que eu devia aceitar de boa. Deu para sentir o silêncio pesado na mesa. Todo mundo esperando eu reagir mal, será difícil de novo. Olhei pro Landon. Ele levantou os olhos por meio segundo, depois voltou pro celular. Meu pai se ajeitou na cadeira, já esperando a discussão começar. Mas eu só sorri. Claro, falei, com a voz calma. Se isso for ajudar o Landon a se levantar, não vejo por que não. A pausa que veio depois cortou o ar. Mamãe até piscou, sem saber como reagir. Papai soltou um suspiro comprido, aliviado. E o Landon se recostou, cheio de si, com aquele ar de quem acha que tudo vai cair no colo. Tipo mofo que se espalha quando ninguém limpa. Só que ninguém ali percebeu e ninguém se deu ao trabalho de perguntar que eu já não morava mais naquele apartamento fazia mais de um mês. Não contei pra ninguém que me mudei,
que passei o aluguel para outra pessoa, que já tinha entregado as chaves. Eu não planejei esconder isso da minha família. Aconteceu aos poucos, depois de anos em que usaram minha estabilidade como apoio. Anos e anos em que eu dava, e eles só pediam mais. Quando eu tinha 23 anos, o carro do Landon foi guinchado. Ele me ligou chorando. Disse que precisava do carro para um emprego que ia mudar a vida dele. Meu nome estava limpo. Virei fiadora. 3 semanas depois, ele largou o emprego. Com 25, minha mãe chorava por causa da hipoteca. Meu pai tinha sido demitido. Landon estava morando de novo com eles. Transferi $3.000. Nem ouvi um obrigado. Com 28, Landon foi preso por dirigir bêbado. Paguei o advogado. Ninguém disse nada. No ano seguinte, eu disse não. Minha mãe disse que eu não tinha coração. Então agora, eu só sorria, enquanto um desconhecido segurava as chaves, lá na porta, esperando se mudar. Você nunca entendeu o que é se preocupar com alguém que ama, minha mãe falou. Disse que a vida do Landon era mais difícil que a minha. Foi nesse momento que tudo ficou claro. Eles não me viam. Eles viam o que eu podia oferecer. Eu era o serviço de emergência. A torneira que abre quando algo quebra. Meu crédito. Minha conta bancária. Uma carteira com coração batendo dentro. Aí comecei a me afastar, devagar. Sem brigar, sem drama. Só trocando os ancinha por anão suaves. Mudando de assunto em vez de dar conselhos. Dizendo vou pensar, em vez de vou resolver. Eles perceberam. E não gostaram. Numa noite tranquila, sentei na sala do meu novo AP, no centro da cidade. O que eu comprei sozinha. Mobiliei aos poucos, com liquidações, planilhas e muita paciência. Olhei para a porta da frente e percebi que eu já não me sentia segura ali. Porque no fundo, aquele lugar nunca era só meu quando eles queriam alguma coisa. Era nosso, como tudo o resto, meu tempo, minha paz, meu dinheiro guardado. Então tomei uma decisão. Liguei para uma corretora, vendi o apartamento. Tudo certinho, sem confusão, sem drama. Assinei o contrato de aluguel de um AP do outro lado do rio. Menor, sem vista bonita, mas era meu. De verdade. Ninguém perguntou para onde eu tinha ido. E eu também não contei. Não foi por raiva. Foi por proteção. Quando a sua família só enxerga o que você pode oferecer. A coisa mais saudável que você pode fazer é sumir um pouco. Ficar um pouco indisponível. Só o suficiente para conseguir respirar. Na segunda-feira, as mensagens começaram a chegar. Vamos levar o colchão do Landon no sábado. Seu pai vai empacotar as coisas dele na sexta. Ele tá animado para ter um espaço só dele. Não respondi. Porque aquilo nem era comigo. Era com a versão de mim que eles achavam que ainda existia. Na quinta-feira, mamãe já estava toda empolgada. Me avisa se quiser que eu leve produtos de limpeza. O Landon falou que vai lavar a própria roupa dessa vez. Ele vai levar até os próprios pratos. Essa me fez rir no café da manhã. O Landon não lavava nenhum copo quando estava sóbrio. Deixei rolar. Não discuti. Não corrigi ninguém. No sábado de manhã, saí cedo de casa. Só fui. Peguei um café com leite. Atravessei a ponte Altorne, devagar. Passei por uma feirinha de artesanato, sem intenção de comprar nada. Deixei o sol bater no rosto. Meu celular vibrou 3 vezes antes de eu olhar. Se você já foi a pessoa responsável numa família que nunca te valorizou, fica aqui comigo, porque o que aconteceu depois disso eu nunca vou esquecer. Chamadas perdidas. Recados de voz. Na quarta ligação, deixei tocar. Era minha mãe. Mas não era aquela voz doce que ela usava quando queria alguma coisa. Era frágil, nervosa, com um tom de acusação escondido. O que tá acontecendo? Ela perguntou, quase gritando. Tem um homem aqui. Ele disse que mora no apartamento agora. Disse que você não mora mais aqui. Fiquei em silêncio.
deixei ela sentir aquilo. O susto, a confusão. A sensação de ter sido deixada de fora. Você não contou pra gente, ela disse, magoada. Você nunca disse uma palavra. Não contei mesmo. Respondi, calma. Do outro lado, dava pra ouvir a confusão. Sacolas se mexendo, vozes irritadas, papai tenso. Landon murmurando alguma coisa que nem deu pra entender. Tessa, minha mãe sussurrou com raiva. O que é isso? Vendi o apartamento. Falei com clareza. Faz semanas. Você o quê? Me mudei, discretamente. Ninguém perguntou onde eu estava morando, então eu não disse. Silêncio. Na minha cabeça, imaginei eles parados na frente do prédio. Cheios de malas, prontos para invadir meu espaço. E percebendo que não era mais deles, que o castelo já tinha outro dono. Aí veio a voz do meu pai. Você mentiu pra gente. Não menti, eu disse. Eu disse. Se for para ajudar o Landon, não vejo por que não. Mas eu nunca disse onde. Veio outro silêncio. Aí o Landon falou. E agora? O que a gente faz? A voz dele não estava brava, só vazia. Perdida. Por um instante, eu quase me deixei levar. Mas não deixei. Porque aqui está o que eles nunca entenderam. Eu não troquei as fechaduras por raiva. Não vendi meu AP para machucar ninguém. Fiz isso porque eu precisava de um lugar que fosse mesmo meu. Porque toda vez que eu deixava eles entrarem, eu me apagava um pouco mais. E às vezes, a única forma de se libertar é parar de se sacrificar. Eles acharam que aquilo era o fim. Mas não era. Naquela mesma noite, bateram na minha porta. Eu sabia que iam me achar. Mamãe não aceita perder o controle. Ela ia correr atrás. Ia se sentir culpada. Ia querer provar que ainda mandava. Quando bateram, vi pelo olho mágico. 3 deles, duros, mas educados. Estavam tentando bancar os calmos. Eu estava pronta. Você sabe o que as pessoas vão pensar de você? Sussurrou minha mãe. Sabe o que vão dizer? Sei, respondi baixinho. Vão dizer que eu finalmente parei de abrir a porta. Ela ficou sem reação. A voz tremeu. Você costumava ser uma pessoa boa. Você notava quando eu estava sofrendo. Mas eu não balancei. Fiquei firme. O silêncio que veio depois não foi leve. Foi pesado, cheio de todos os limites que eles já tinham ultrapassado. De todos os em que eu dei quando queria gritar a não. De cada dívida que eu paguei em silêncio, com amor, dinheiro ou tempo. Uns 10 minutos depois, uma viatura chegou. Sem sirene, tranquila. Uma policial desceu, alta, firme, mão perto do cinto, mas calma. Boa noite, ela disse. Recebemos uma denúncia de invasão. Fui eu quem chamou, eu disse, com a cabeça. Ela olhou para eles. As malas do Landon e dos meus pais ainda estavam no porta-malas. Senhora, senhor, ela disse. Vou pedir que vocês se retirem. Essa é nossa filha, meu pai soltou, irritado. Isso é coisa de família. Essa é a casa dela, respondeu a policial, direto. E vocês não podem ficar aqui sem autorização. O Landon estava com o maxilar travado, rosto vermelho. Você vai se arrepender disso, ele disse, cuspindo as palavras. Não, respondi, já entrando em casa. Me arrependi de quase tudo até aqui. Mas disso, não. Naquela noite, dormi em silêncio. E de manhã, acordei com 12 chamadas perdidas. 5 da minha mãe, 2 do meu pai, o resto de números que eu nem conhecia. Provavelmente primos, ou gente da família que não falava comigo desde meus 19 anos. Depois vieram as mensagens. Por que você fez isso com seu irmão? Sua mãe tá arrasada. Landon tá dormindo no carro. Era isso que você queria? Não respondi. Fui rolando a tela. Aí vi um post da minha mãe no Facebook.
3 parágrafos cheios de emojis de coração partido. E uma foto do Landon bebê. Criamos nossos 2 filhos para se amarem e se apoiarem. Mas um deles se esqueceu. Tessa nos virou as costas no momento que mais precisávamos. Estamos arrasados. Landon não merecia isso. Foram centenas de curtidas. Dezenas de comentários de gente que não falava comigo desde a escola. Me chamaram de fria, arrogante, egoísta. Não era novidade. Só estava mais barulhento agora. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Aí, pela primeira vez, resolvi responder. Sem hashtag, sem textão. Só prints. Primeiro, a transferência de $3.000 que fiz para ajudar com a hipoteca. Depois, meu nome no financiamento do carro do Landon. Em seguida, a cobrança que chegou quando ele parou de pagar. A fatura do advogado do caso dele. Tudo com data, tudo certinho. Só os fatos. E isso foi só o começo. Postei tudo. Uma linha do tempo com cada favor que fiz desde os 21 anos. Cada transferência, cada conta paga para salvar alguém no meio do caos. Até o recibo da venda do meu apartamento, com data, hora e firma reconhecida. E no fim, postei um print de uma mensagem que guardei por 2 anos. Era do Landon. Ele mandou tarde da noite, depois que eu disse a não de novo. Ele escreveu: Você é uma chata robô, Tessa. Acha que é melhor que todo mundo só porque é responsável. Tudo isso porque eu só quis um mês de paz? Terminei meu post com uma frase simples. Eu não abandonei minha família. Só parei de me oferecer como pagamento por culpa emocional. Desliguei o celular. Não porque eu estava com medo. Nem porque eu queria atenção. Mas porque, pela primeira vez, eu não precisava de mais nada. Só de silêncio. E naquela noite, eu consegui. O AP estava calmo. Nada de celular vibrando na bancada. Ninguém andando do lado de fora. Só o barulhinho da geladeira, o estalo dos cantos da parede. E a respiração tranquila de um lugar que finalmente era só meu. Fiz um chá de camomila. Não era para dormir. Não precisava mais disso. Era só pelo costume. Segurei a caneca quente com as 2 mãos, deixando o vapor subir, não como se fosse perdão. Porque eu já não buscava isso. A tela do celular acendeu uma vez. Mãe. Mas depois veio, Landon. Não abri. Nem precisei. Eu já conhecia o ritmo. Choque, raiva, culpa, pedido de desculpa. Sempre nessa ordem. Bloqueei os 2. Não por raiva. Nem por orgulho. Mas porque nem toda porta merece ficar aberta para sempre. Fui para a sacada. Tava frio, mas não aquele frio que machuca. Era o tipo de frio que te lembra, você ainda está aqui. Lá embaixo, a cidade seguia. Faróis passando. Um casal atravessando a rua. Alguém com um casacão engraçado passeando com um Golden Retriever. Um vizinho, 2 andares abaixo, olhou para cima e acenou. Acenei de volta. Simples. Verdadeiro. Sem cobrança. Lá dentro, apaguei as luzes. Um cômodo por vez, cozinha, corredor, quarto. Sem fotos na parede. Sem lembranças cobrando espaço. Só silêncio. Só paz. Eu não me senti vitoriosa, nem amarga, nem destruída. Só me senti cansada. Acabou. Acabou o show. Acabou a explicação. Não dá mais para ser o ar de quem se recusa a respirar sozinho. Em algum lugar, eles provavelmente estão contando outra versão. Me pintando como a vilã. Como a fria. A filha ingrata. Mas isso é coisa deles. Eu não sumi. Só parei de deixar que eles inventassem um silêncio para mim. Eles contaram a história deles. Agora, contei a minha. Se você chegou até aqui, obrigada por escutar. Por estar aqui. Não compartilhei isso para causar. Não postei prints para criar briga.
Compartilhei porque sei que não sou a única. Que já foi chamada de ingrata só por colocar limites. De egoísta por escolher ter paz. De sem coração por se afastar de quem só amava o que você fazia e não quem você é de verdade. Talvez você também já tenha vivido isso. Talvez já tenha passado anos sorrindo em jantares de família. Enquanto sua conta bancária chorava por dentro. Para salvar gente que nunca faria o mesmo por você. Talvez você já tenha dito assim enquanto seu corpo gritava não. Porque decepcionar os outros parecia pior do que se trair. Se for o seu caso, eu te vejo. E você não tá mais sozinho. Se quiser, deixa um comentário. Se já precisou tomar a decisão difícil de cortar laços. De se afastar ou simplesmente escolher o silêncio no lugar de mais uma discussão sem fim. Me conta qual parte te tocou. Ou só me avisa que você também tá por aí? Tentando achar paz do seu jeito. E se você ainda tá preso nisso? Tentando entender a linha entre ser bondoso e se abandonar. Vou te dizer o que eu aprendi. Gentileza sem limite vira autoabandono. Você tem o direito de amar as pessoas e ainda assim proteger seu espaço. Tem o direito de não ser um contato de emergência do caos. Então, se você acredita que dá para recuperar a sua história. Se você tá aprendendo a dizer não com saúde. Se tá tentando reconstruir sua vida aos poucos. Um limite de cada vez. Prazer. Eu sou a Tessa Monroe. E essa não é a história que vão contar nas reuniões de família. É a história que eu escolhi contar. Para mim mesma. E para qualquer pessoa que, assim como eu, decidiu parar de pedir desculpa por existir.